É isso. Ah, temos o reiki também, agora só no mês de agosto. Fazer a leitura do Evangelho da noite. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar, segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que fez as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram e enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado meu banquete. Os meus touros e animais cevados estão já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo e outro para o tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com ele, com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: as bodas com ele estão preparadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as ruas, enquanto os achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos para as ruas, chamaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheio de convidados à sala de banquete de bodas. Entrou depois o rei, para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse: amigo, como entrastes aqui, não tendo nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos ministros: atai-o de pés e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos os chamados e pouco os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. As bodas do rei. Texto interessante, né? Porque existem camadas de significado nessa parábola que a gente precisa explorar. E normalmente as pessoas não investigam com profundidade o que um texto desse. Parábola, gente, é uma história, é uma forma que Jesus encontrava de trazer um ensinamento com os elementos que eram próximos daquelas pessoas para que elas pudessem entender. Então, quando se fala de um rei dando uma festa de bodas, né, onde já está tudo preparado, os animais já estão mortos, todo, sabe, o banquete já está pronto. Então, esse rei simbolizava o quê? Simbolizava o que existia de mais desejável por todos participar de um encontro como esse. Todos queriam participar desse encontro, dessa festa, né, que o rei estava propondo. E o rei escolheu primeiro chamar aqueles a quem ele tinha uma certa estima e mandou os seus emissários. Convide-os. Mas um dizia: não, eu tenho uma casa no campo que eu preciso ir. Outro: não, eu tenho um compromisso não sei aonde, não vou poder ir. E aí mandava outros emissários. Aí esses outros emissários eram recebidos, às vezes, com violência. Não, eu já disse que não quero ir, que não vou, que isso, que aquilo. Mandava outros emissários até que começaram a matar esses emissários. Ninguém queria participar da festa do rei, estava claro. Então a gente tenta entender quem é esse rei. O que ele representa na parábola de Jesus? Não seria a representação de Deus? Óbvio que sim, né? E quem são esses que ele primeiro convidou? Não seriam aquela raça abraâmica, aquele povo, né? Para
quem Jesus veio trazer a palavra, veio trazer ensinamentos, aquele povo que estava mais maduro e preparado psicologicamente para receber aqueles ensinamentos, não era para esse povo que o rei estava fazendo o convite. E quem eram esses emissários, senão os profetas que vieram, e que foram ridicularizados, que foram mortos, que foram violentados, que foram presos, que sofreram todo tipo de hostilidade. Então, vocês percebem que a parábola está tentando contar, mais ou menos, eventos históricos, né? Tentando mostrar o que estava acontecendo no mundo naquela época. Enfim, aí o rei, já que ninguém quer vir, e o banquete está pronto, os animais já estão mortos, todos os preparativos já foram feitos, chame todos que você encontrar pela rua. Por que esse chamar todos? É não chamar apenas aquela raça escolhida, aquela raça Abraão, que ele julgava estar madura para receber os ensinamentos, a confraternizar com ele, né, com a presença, né, num ambiente como aquele. Então, ele resolveu chamar todo mundo. Então, isso significa o quê? Que esse ensinamento se dissipou, né? Foi uma diáspora. O mundo inteiro começou a ser convidado por esse mesmo rei, por Deus. E todos passaram a serem convidados a participar. E muitos foram chamados de todos os cantos para participar desse banquete, dessa festa. E quando o salão estava cheio, estava todo mundo lá, e confraternizando, aquela coisa maravilhosa, o rei passou perto de uma pessoa que não tinha as vestes adequadas para estar ali. Como se assim fosse uma festa de black tie, todo mundo de smoking, né? Gravatinha borboleta, e entra um cara ali de bermuda com a camisa do Palmeiras. Como é que ele vai ficar ali dentro? Tá, tem como. Se fosse corintiano, ficava. Entendeu? Aí podia ficar, não, fica aí, eu vou mandar o garçom, chamar o garçom, fica à vontade. A porta é esse ali. Da porta para fora. Então é isso, ele olhou aquela pessoa, viu que a pessoa não tinha as vestes adequadas. O que ele fez? O que você está fazendo aqui ainda? Aí o rapaz olhou para ele e emudeceu, como está no texto. Não tinha o que fazer. Atai-o de mãos e pés e coloque-o para fora, nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Então, essa pessoa foi expulsa daquele ambiente. Então, a pergunta que fica, o que são vestes nupciais? Que banquete é esse? Ora, se é Deus que está propondo esse banquete, se estar na presença de Deus, é preciso ter vestes adequadas. Quais são as vestes que nós vamos levar? Não é o nosso próprio ser? Não é assim que a gente tem que pensar? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não está na bem-aventurança isso? Tá. Então, o que faltava para essa pessoa que estava ali, de forma inadequada? Pureza. Então, é sobre isso. Esse banquete com Deus significa um estágio que nós precisamos alcançar para transcender essa condição sofrida que a gente vive, de ignorância, de medo, de preocupações, de dificuldades, né? De total desajuste. Então, para transcender isso, nós precisamos conquistar o quê? Essa pureza. Precisamos das vestes adequadas para poder alcançar esse estágio de plenitude, de paz, que é representado pela participação
de um banquete oferecido por Deus. E como é que a gente conquista essa pureza? É olhando para fora? Não. Conquistando coisas? Né? Socorrendo as pessoas? Não. Olhando para dentro de si. Olhando para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente tem que olhar investigando. Tentando entender o que existe de nós de impureza. É esse tipo de reflexão que a gente precisa fazer. De parar de olhar para o mundo, para a situação, para as minhas dificuldades, para o que me fizeram, para o que está acontecendo, porque isso não está certo, aquilo está errado, aquilo não funciona, isso funciona, aquele sujeito é um castigo para mim, aquele outro é uma punição. Isso. Você está o tempo todo olhando para o mundo e querendo explicar a sua situação a partir da sua experiência. Você não está olhando para dentro. Você não está olhando para dentro para existir o que precisa ser purificado. Por que você está transformando o outro no problema? O mundo no problema? A experiência que você está vivendo no problema? O que existe dentro de você que está problematizando tudo? O que existe dentro de você é aquilo que você precisa investigar, buscar. Se existe raiva dentro de você, você vai projetar isso para fora, na maneira como você se relaciona com Deus. Então existe uma série de ações que a gente pode empreender nesse processo de purificação. A principal delas é o desapego. Quando a gente se desapega de algo, aquilo perde valor. Só é possível desapegar-se de alguma coisa quando a gente tira valor daquilo. Quando a gente perde interesse por aquilo. Tirar o valor é muito mais importante do que perder o interesse. Porque quando você tira valor de determinada coisa que alguém te fez, que alguém falou, que aconteceu, automaticamente você se desinteressa por aquilo. Agora, se aquilo tem valor para você, aquilo está vivo dentro de você. Está vivo te intoxicando. Impedindo que você seja um espírito puro. De trazer a impureza. Te intoxicando por quê? Porque se está vivo é porque você está guardando ali dentro o quê? Raiva. Ódio. Revolta. Não aceitação. Indignação. Então, esse sentimento, essa emoção, serve de combustível emocional para que aquilo continue vivo. E continua. Aí você fica nutrindo isso. Não vou perdoar. Não vou esquecer. Se eu puder, vou vingar. Entendeu? Se a pessoa cruzar o meu caminho, eu vou atravessar para o outro lado da rua. Então, aquilo para você é importante, tem valor para você. Então, enquanto tiver valor, continua vivo. Continua vivo te fazendo bem? Não. Continua vivo e você continua sofrendo com aquilo. É um veneno que você guarda acreditando que vai fazer mal para o outro, mas está te envenenando. Ora, como é que a gente dissolve isso? Tirando valor. O amor ele traz a compreensão, a aceitação, né? O entendimento. O amor é luz, gente. Onde surge o amor, acabou o problema. O amor não conhece a dor. Assim como o sol não conhece a escuridão. Você vai tentar apresentar, aqui é a dor de escuridão. Olha para ela. Onde que está? Ele não consegue. Então a escuridão é só a ausência desse sol. A dor, a falta de perdão, as coisas que estão vivas dentro da gente é só a ausência de amor. Ela falou muito bem. É uma outra ferramenta. Aprender a desenvolver a nossa capacidade de amar,
Jesus tão sabiamente falou, isso está gravado, e as pessoas não conseguem compreender o poder que isso tem. Amai os vossos inimigos. Quem consegue entender isso? Mas quando conseguir entender, ele vai perceber que é uma atitude extremamente inteligente e poderosa. Porque enquanto o ódio existir dentro de você, vai existir a dificuldade, o sofrimento, a doença, o câncer. Vocês acham que câncer vem de onde, gente? Da tristeza, mágoa, ódio. Gente, tristeza. Ai, que bonitinho. Olha só que curioso. Tristeza e mágoa são efeitos do ódio. Para você ficar triste é porque você sentiu ódio antes. Não precisa ser um grande psicólogo nem estudioso da dinâmica da psique para entender isso. Primeiro você sente ódio, depois você sente aquela tristeza. A tristeza ela se manifesta como mágoa, frustração, decepção. Ela é só um efeito do ódio. Então é sempre o ódio. O ódio que a gente guarda dentro da gente. O ódio que é o maior obstáculo para a nossa purificação, para a nossa transcendência. O ódio que a gente não percebe o quanto ele é nocivo e o quanto ele está presente em nós. E não é só ódio do outro, não. É isso que é o curioso. O pior de todos é o ódio de si mesmo. Sabe quando que nós temos ódio de nós mesmos? Quem chuta? Através da culpa. A culpa, o que é? Eu estou me sentindo culpado. É um nome que eu estou dando para um ódio que eu estou sentindo de mim mesmo. Eu estou me sentindo envergonhado. É um nome que eu estou dando para o ódio que eu estou sentindo de mim mesmo. Eu estou sentindo remorso. É um nome que eu estou dando para um ódio que eu estou sentindo por mim mesmo. Como é que eu resolvo o ódio que eu tenho por mim mesmo? Através do auto-perdão, não é óbvio? Então nós temos que nos perdoar, nós temos que reconhecer que somos passíveis de errar, que o erro faz parte do nosso processo de aprendizagem, de crescimento. Ninguém aprende sem errar. Uma criança não levanta e sai andando, ela vai cair várias vezes, vai bater a bundinha no chão. Entendeu? Até ela ganhar firmeza, para ela conseguir andar com firmeza. Então, tem uma frase que eu gosto muito, é o seguinte: erre. Porque quem erra está aprendendo. Quem acerta sempre não está aprendendo nada. Só está confirmando aquilo que ele já sabe. Não é? Eu acertei. Óbvio, você já sabe, então você acerta. Agora eu não sei, eu vou errar. E por isso eu sou menos que você? Não. Então a gente tem que entender a importância do erro na nossa vida como faz parte do nosso processo educativo, de desenvolvimento, de potencializar o nosso ser. Agora tem pessoas covardes, têm medo de errar e se escondem. E não agem. Aí qual é o nome que entra aí? É o orgulho, é a vaidade, é a preocupação extrema com a aprovação, com a aceitação, com a imagem que ele quer que esteja sempre ilustrada. Então a timidez é uma máscara dessa vaidade, desse orgulho, desse medo. Então, gente, quando a gente começa a olhar para dentro, tem tanta coisa que a gente precisa resolver para poder fazer parte desse banquete. Tem? Mas a gente tem que começar. Ou vocês vão querer continuar atados de pés e mãos nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Vocês querem viver uma vida de choro e ranger de dentes pela eternidade? Óbvio que não. Nós queremos essas vestes nupciais. Nós queremos alcançar um estado de plenitude, de consciência,
de ultrapassar esses códigos morais, esses códigos de certo e errado, de costumes, de tradições, e viver num mundo liberto de tudo isso, onde você é criativo, espontâneo, você é você mesmo, você está resolvido, você tem estrutura para não ser afetado pelo que pensam de você, pelo que acham. Você não está preocupado com aceitação, com aprovação, com nada disso. Vocês acham que Jesus se preocupava com aceitação, com aprovação? Uma pessoa que andava tanto com nobres, quanto com cobradores de impostos, quanto com fariseus, quanto a escória mais detestada do Estado, né? Doutores da lei, como Nicodemos, que foi buscar um diálogo, né? Foi buscar um pouco de luz nessa conversa com Jesus, quanto com prostitutas, como aquela mulher que lavou os pés dele com lágrimas, enxugou com o cabelo, né? E que ele disse assim, olha, o fariseu dizia, né, na casa de Jairo, dizia, se ele soubesse quem é essa que está lavando os pés dele com lágrimas, ele não permitiria. Ele falou assim, meu querido, eu entrei aqui dentro da sua casa, você não me deu um. Era tradição, né? Eles beijam a testa da pessoa para receber ela dentro de casa. Você não me deu um. Ela não parou de beijar meu pé. Desde a hora que eu cheguei. Você não colocou o óleo na minha testa, né? Como é que é o nome disso? Eu esqueci. Coloca uma essência aqui. Não colocou. Ela não. Ela não parou. Enxugou com os próprios cabelos, né? Ele olhou, lavou meus pés com as lágrimas, enxugou com os próprios cabelos e colocou esse perfume ainda. Era o sândalo? Era um alabastro, né? Isso. Então, quer dizer, ele usava esses exemplos para dizer que pouco importa a sua posição no mundo. É como você se coloca, qual a sua resposta emocional. Sabe? O quanto você ama. E ele disse isso no final desse diálogo. Muitos dos pecados dela foram curados porque ela muito amou. Olha que coisa bonita. A gente encontra tudo ali para se nortear, para saber como é poderoso o amor. Mas a gente negligencia. Sai daqui, toma um passe, vai para casa, daqui a pouco já está chutando o balde. Né? Já está xingando. Não é verdade? Eu sei que aqui ninguém faz isso. Mas lá em Campinas está cheio de gente que faz isso. Aqui vocês são todos santos. Vão todos participar desse banquete maravilhoso. Olha, Marcelo.